Desejar à pastora e a toda a família as copiosas bênçãos do Senhor. Nós queremos então, agora nesse momento, deixar a pastora entrar com toda a liberdade, ministrando a palavra de Deus e já em seguida também orando pelos nossos ouvintes. Aleluia. Paz do Senhor, pastora, com liberdade. Querido pastor Zilmar Miguel, pastora Maria Inês, a paz do Senhor. Como é bom estarmos juntos com os Gideões missionários da última hora. Eu quero cumprimentar as mais de 1000 famílias missionárias espalhadas por mais de 40 nações no globo terrestre. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da vida dos senhores, através da vida dos Gideões missionários da última hora. Eu quero cumprimentar também nesse momento o pastor Silas de Souza, pastor Wesley Ricardo, por esta grande obra. Que Deus em Cristo continue sustentando poderosamente a vida dos senhores. Aos irmãos internautas que estão conosco, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, o meu apelo agora, com o coração missionário que Deus tem me confiado, é que você faça nesse momento a sua contribuição para os Gideões missionários da última hora. Talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de se enganjar no trabalho missionário. Talvez você tenha um sonho de menino, um sonho de menina de ir ao campo missionário. Mas tantas coisas aconteceram na realidade da sua vida que lhe impediram de ir ao campo com os seus pés. Mas eu quero lhe motivar agora a adentrar ao campo missionário através da sua oferta. Gideões missionários da última hora. Mais de 1000 famílias espalhadas em 44 nações da terra. Nunca foi tão urgente o trabalho missionário como desta feita no ano de 2020. Como pastora, ao lado do meu esposo, pastor Eliomar Dionel, na cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro, estamos enfrentando, como todos os pastores do Brasil e do mundo, essa terrível pandemia. E sabemos que quando gastos precisam ser cortados, normalmente as pessoas declinam do seu compromisso espiritual, do seu compromisso com dízimos, com ofertas missionárias. Mas eu quero lhe alertar que enquanto estamos atravessando esse período, a obra missionária não pode parar. E os missionários também não podem parar. E quem sabe para um tempo como esse, Deus não tenha levantado a mim e a você. Sementes lançadas num tempo normal podem trazer uma colheita normal. Mas sementes lançadas em ocasiões extraordinárias podem trazer sementes extraordinárias. Porque nós líderes, pastores, missionários, continuamos falando sobre ofertas mesmo num período tão desafiador no mundo? Porque entendemos que o tempo de crise é um tempo propício para aguçar a fé e para vivermos experiências com Deus que não vivemos até aqui. Por isso eu estou convidando você que está vivendo um tempo desfavorável a se aliançar com os Gideões missionários da última hora esta noite. Porque eu tenho certeza
que se Deus precisa fazer chegar o recurso missionário a esses missionários, Ele poderá usar a nossa vida para isso. Então, se na minha despesa mensal tem um missionário, eu tenho a garantia também de que Deus continuará investindo na minha casa. Esta é a minha palavra inicial e eu quero compartilhar com vocês agora o texto sagrado. Aproveitando para cumprimentar os meus pais, pastores presidentes da nossa igreja, pastor Carlos Costa, pastora Wanda Costa, que certamente estão nos assistindo em casa agora, e cumprimentando a eles, eu cumprimento toda a Assembleia de Deus, Vida na Palavra, no município de Queimados, no estado do Rio de Janeiro. Vamos à palavra, queridos irmãos. Abra sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Nos diz assim o texto sagrado: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Eu oro agora com vocês. Pai Santo, acabamos de ler a Tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Que enquanto a Tua palavra for pregada, o Senhor possa levantar um exército poderoso em toda a terra. Oramos crendo em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, é um capítulo missionário. Atos 8:8 diz que houve grande alegria naquela cidade. E eu estou certa de que esta grande alegria foi oriunda da pregação do Evangelho de Jesus. O texto que acabamos de ler dá conta de um chamamento. E quem aparece aqui é Filipe, o evangelista. É muito possível que este Filipe evangelista seja o mesmo que havia sido levantado como diácono na igreja primitiva. Já nos primeiros anos da igreja, a necessidade de se levantar diáconos denota que Deus trabalharia com a igreja a partir de ministérios, respeitando o lugar, a vocação e o chamado de cada um. O diácono Filipe, no tempo em que houve grande perseguição em Jerusalém, sai para Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele começa a atuar na condição de missionário. Helena? Mas Filipe era missionário ou era diácono? Ouça o que eu vou lhe dizer agora, e se você puder, anote. Se o título que você carrega lhe impede de anunciar Cristo, não foi Cristo quem lhe deu esse título. Jamais um título dado por Cristo poderá impedir alguém de anunciá-lo. Ora, isso não é para mim porque eu tenho um título. A obra missionária não é problema meu porque eu tenho um título. Sair por aí em qualquer lugar para falar para qualquer pessoa não é para mim porque eu tenho um título. Se o título que você recebeu foi Jesus quem lhe deu, esse título nunca vai lhe impedir de falar dele. A Bíblia vai nos mostrar em Atos 8, Filipe vivendo um tempo propício. Um tempo que qualquer evangelista, qualquer pastor e qualquer missionário gostaria de viver. Deus está sacudindo Samaria. Há uma multidão se rendendo. Há gozo na cidade.
O apóstolo Paulo agora está chegando e Jesus está batizando pessoas no Espírito Santo. Mas de repente, o anjo do Senhor se apresenta para o missionário Filipe e diz a ele: levanta-te e vai para o lado do sul. Filipe está no centro do avivamento. Filipe está numa cidade que está fervilhando pelo Evangelho. Filipe está numa região onde pessoas em centenas estão se convertendo. E o anjo do Senhor lhe diz: levanta e sai daí. Lawrence Richard diz algo impressionante. Nunca nos esqueçamos, em nosso orgulho por números, de que são indivíduos que são importantes para Deus. Se existe algo que esta pandemia está nos ensinando enquanto igreja, é que nunca foi sobre números. Sempre foi sobre pessoas. O anjo do Senhor se apresenta a Filipe e diz: levanta-te. Na versão King James é: apronta-te. Ora, ele era um evangelista, ora ele era um missionário, ora ele era um diácono. Para cada missão, um novo aprontar. Enquanto você participa da semana missionária com os Gideões missionários da última hora, nessa noite de domingo, Deus está te aprontando de novo. Deus está te preparando de novo. Deus está te adornando de novo e nem precisa apresentar os seus certificados de cursos para Ele, porque para cada missão um novo revestimento, para cada missão uma nova armadura, para cada missão um levantar específico de Deus. Filipe, levanta-te e vai para Gaza. Você precisa viajar 96 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém para uma das 5 grandes capitais dos filisteus. Agora tem uma. Vá pela estrada que está deserta. Oh, aleluia! Que Deus é esse que chama um homem que está num turbilhão, um missionário? Que chama um homem que está numa cidade incendiada pelo Evangelho e diz: sai daí e toma a estrada deserta. E não manda ninguém com ele. Porque algumas vezes, para obedecer, teremos que atravessar as estradas desertas. Ouvi do pastor Denis, professor em sociologia no antigo EPOI, ministério é solidão. Mesmo quando estamos acompanhados por centenas de pessoas, a estrada é deserta. O chamado é sempre solitário, porque ele nasce dentro de você e subsiste dentro da pessoa que você é. Quem precisa de plateia para manter um chamado nunca o recebeu. O chamado está dentro de você. 2 verbos incríveis dão conta do próximo passo. A Bíblia diz: e levantou-se e foi. Que o Espírito de Deus batize-nos nesta noite missionária com essa disposição. E pensou, e cogitou, e fez contas, e consultou pessoas. Não, levantou-se e foi. Filipe, é com I, Filipe. Etimologia do nome: amante dos cavalos. É possível que isso dê conta da preferência que Filipe tinha para o uso de cavalos. Filipe vai pela estrada deserta e vai a pé, porque desta vez você não terá o recurso predileto à sua disposição.
Algumas vezes Deus nos envia e ainda diz, sem o teu recurso predileto. Como pregadora e evangelista, o meu recurso predileto é uma plateia com inúmeros crentes adoradores gritando glória e aleluia e falando em línguas estranhas, como acontece nos Gideões missionários todos os anos. Mas desta vez, no mês de abril e maio, Jesus olhou para nós pregadores e disse, desta vez, sem o teu instrumento predileto. Nós, pastores, gostamos da igreja cheia de gente, crianças cantando, jovens cantando, irmãs adorando, mas desta vez o Espírito de Cristo olhou para a igreja e disse, sem o seu instrumento predileto. E ele foi. E ele foi. E eis que um homem etíope e eunuco, Filipe na estrada. E de repente quem aparece? Um homem etíope e eunuco. Como ele vai aparecer no texto? Qual é a posição dele inicial no texto? Grave isso, adorador. Ele está vindo de onde? De Jerusalém. E ele foi a Jerusalém fazer o quê? Adorar. Preste atenção. Ele é adorador. E ele aparece no texto com duas indicações sobre quem ele é. Etíope, um reino próximo ao Nilo. Eunuco, por favor, entenda, alguém que foi castrado. Um adorador está aparecendo no texto e ele é apresentado pela sua nacionalidade. Qual é a sua nacionalidade? Etíope. E a segunda coisa que se diz sobre ele é eunuco, foi castrado. Prática comum para se separar servos que trabalhariam na monarquia, especialmente com o sexo feminino. Esse homem aparece no texto sendo apresentado pela sua nacionalidade, de onde ele é. E depois ele aparece no mesmo texto, reconhecido pelo que foi cortado, reconhecido pelo que ele perdeu. Adoradores são apresentados pela nacionalidade e pelas perdas que já tiveram na vida. Num tempo de confusão moral e ética e espiritual, as pessoas querem ser reconhecidas pelo que ganharam. E este homem vai ser reconhecido pelo que perdeu. Porque o evangelho não é sobre quanto ganho por ser, mas quanto perdi para ter. O constrangimento de não ter um escritório para apresentar. O constrangimento de não ter um diploma para mostrar. O constrangimento de não ter um carro à altura dos outros carros do estacionamento da sua igreja. E aí o Espírito de Cristo te para nessa live para dizer: quer ser reconhecido pelo que tem? Muita gente quer impactar alguém, basta ser reconhecido pelo que perdeu. Perdeu um filho, mas ainda adora. Perdeu uma casa, mas ainda adora. Perdeu um carro, mas ainda adora. Perdeu a saúde, mas ainda adora. Perdeu a visão, mas ainda adora. Perdeu um órgão, mas ainda adora. Perdeu parte do corpo, mas ainda adora. Perdeu a família, mas ainda adora. Perdeu amigos, mas ainda adora. Perdeu aliados, mas ainda adora. E ele vinha. E ele é mordomo mor de Candace. Deixa eu lhe explicar um pequeno subsídio histórico. Candace é o título da rainha-mãe. A rainha-mãe, dentro do contexto etíope, era alguém que fazia o serviço secular da monarquia. Porque o filho, que é entendido quase como uma divindade, não podia trabalhar em coisas seculares. Então ele dá conta de coisas mais profundas e a rainha-mãe dos serviços seculares da monarquia. E esse homem, ele é servo da rainha de Candace. A rainha de Candace é alguém que aparece no texto, mas que possivelmente não apareceria se
este etíope não saísse para adorar a Deus em Jerusalém. Ele é um eunuco, ele é um servo castrado e ela só aparece no texto porque ele se movimenta para adorar em Jerusalém. É bom compreendermos que algumas pessoas nunca apareceriam se outras menores do que elas não se movessem para o lugar da adoração. Existe gente importante no município, no estado, no Brasil, que vai ganhar luz nos últimos dias. Não é por causa dele, é por causa de gente menor que ele que está se movendo para o lugar da adoração. Eu quero dar glória a Deus pelo prefeito da minha cidade, mas ele só está vivo e de pé porque tem gente menor do que ele que continua caminhando para o lugar da adoração. Eu quero dar glória a Deus pelo governador do estado do Rio de Janeiro, mas ele está vivo porque tem gente menor do que ele que caminha para o lugar da adoração. Eu quero dar glória a Deus pelo ministro, seja de qualquer pasta, ou pelo presidente da República, ou pelo secretário da ONU, e quero dizer que eles estão vivos e de pé, e essa nação e o mundo não entrou em colapso ainda, porque tem gente menor indo para o lugar da adoração. Aleluia! E a Bíblia diz que ele tinha ido a Jerusalém para adorar. E o que ele era? Ele era o tesoureiro da rainha de Candace, mas a sua obrigação não havia embaçado a sua devoção. Eu vou repetir isso para você anotar. Ele era tesoureiro da rainha de Candace, mas a sua obrigação não embaçou a sua devoção. Por muito menos tem gente que não pode adorar. Ele era tesoureiro da rainha de Candace, mas pediu dispensa, pediu pausa, pediu folga. Eu vou até Jerusalém para adorar. E você nem é tesoureiro da rainha de Candace, mas não tem mais tempo para adorar. E se a sua obrigação está roubando a sua devoção, Deus pode afastar a sua obrigação para devolver a sua devoção. Porque o dia que é minha obrigação me roubar da minha devoção, eu prefiro a devoção do que a obrigação. Esse homem pausa e vai adorar. É possível que ele seja apenas um prosélito da porta. O que é um prosélito da porta? Vem comigo. É um indivíduo que não é recebido como judeu. Não pode. Ele é castrado. Em Deuteronômio 23:1 dizem, não, eles nem podem ser membros da congregação. Em Isaías 53 há uma mudança, uma brecha na lei. Quem sabe? Então a gente entende que esse homem não era um judeu convertido. Possivelmente ele era apenas um prosélito da porta. O que é um prosélito da porta? Alguém que era considerado pelos judeus um pouco melhor do que um pagão. Desde que ele obedecesse aos 7 preceitos de Noé. Esse homem é um prosélito da porta. Ele não pode passar da porta. A religião judaica diz, você não é aceito. O templo diz, aqui você não entra. A religião grita dizendo, você não faz parte. Em Deuteronômio ele é proibido. Em Isaías ele quase chega, mas ele vai adorar. Porque se para adorar eu precisar de recepção, adorador eu não sou. Ou você deixou de cantar porque não te abraçaram? Você parou de pregar porque te criticaram? Você não se sente aceito na congregação porque alguém não olhou para você? Esse indivíduo tem um registro na história dizendo, você não é bem recebido, adoram. Eu vou a Jerusalém por causa daquele que eu adoro. Eu vou repetir, eu não vou a Jerusalém por causa daqueles que comigo adoram, mas eu vou a Jerusalém por causa daquele que eu adoro. Eu estou pregando nessa live, eu só estou vendo a câmera na minha direção. Eu não tenho acesso a nenhum comentário nessa hora, graças a Deus por isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que vai aparecer coisa do tipo, ai, porque grita, ai, porque fala, e é pastora, e é missionária, e falou de dinheiro, e falou de oferta. Se nós precisarmos de aceitação para termos uma posição de adoração, vamos desistir da adoração. Agora quem sabe a quem está adorando não precisa de aplausos para adorar. Olhe para mim. Orehashuriandahai.
Ele estava assentado no seu carro, regressando. Ele já tinha ido em Jerusalém adorar e agora ele estava voltando. Ele já tinha ido em Jerusalém adorar e ele estava fazendo o caminho de volta. Ele foi ao centro religioso adorar. Preste atenção. E na volta, voltou lendo o profeta Isaías. Qual a nossa postura quando saímos do culto? Para onde vamos quando o culto termina? Para onde vamos quando o congresso termina? Será que é possível sair de uma live onde recebemos tanto de Deus e enfiarmos a nossa face num reality show pervertido, cheio de sujeira e pecado desnudado? Eunuco, etíope, mordomo da rainha de Candace, foi a Jerusalém adorar e voltou lendo o profeta Isaías. E depois desse domingo, qual site você acessa? E depois da reunião de oração, que tipo de imagem você vê? Ele saiu do centro de adoração, ele era etíope, ele era eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace, mas ele não cumpriu uma obrigação e encerrou um expediente. Adoradores não encerram um expediente. Quando Deus falava com Abraão, o Senhor se ausentou e a Bíblia diz que Abraão continuou de pé diante da face do Senhor. A espiritualidade que termina no templo é falsa. E ele lia em voz alta o profeta Isaías. Por que ele lia em voz alta? Para cada tempo, um padrão. Ok? Quando eu era criança, adolescente, menina, na Igreja Assembleia de Deus, era inadmissível que alguém lesse sentado, tinha que ler em pé. Era a demonstração de reverência na década de 80 e na década de 90. Demonstração de reverência naquela década. Nos dias de Filipe e do eunuco, demonstração de reverência com o texto bíblico era lê-lo em voz alta. Nós estamos vivendo uma crise de reverência. Não, eu não disse que quem lê sentado é reverente. Não disse que quem lê em pé é reverente. Não disse que quem lê em voz alta é reverente ou irreverente. O que eu estou dizendo é que para cada sociedade e para cada tempo há uma demonstração de reverência. Esses dias eu estava na minha casa e foi executado o hino nacional. E da cozinha eu vi a irmã Nancy. E ela estava bonitinha diante da TV. E ela estava com reverência diante do hino. E quando ela cansou de prestar reverência ao hino, ela levantou a mãozinha e eu acho que ela estava orando pelo Brasil. Que o Espírito de Deus nos leve ao caminho da reverência. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te. Há muita gente espalhada. Para atuarmos de forma positiva na vida das pessoas, precisamos nos achegar a elas. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se desse carro. Eu já disse para você que Filipe estava a pé. Filipe, eu sei que você gosta de cavalos, mas dessa vez é de pé. Filipe, aproxima-se desse carro. Eu estava lendo um comentarista hoje que disse: talvez a carruagem estivesse estacionada. Ou não. Não. Porque a Bíblia diz: e correndo Filipe
Aproxima-te desse carro e correndo, Filipe. Possivelmente para aquela cultura eram carros de bois e Filipe estava a pé, então havia uma pequena desvantagem entre eles. Filipe vai chegar. Sabe por quê? Por favor, se você puder, onde você estiver, levante suas mãos, porque eu vou dizer agora algo que é para você receber. Quando Deus diminuir os recursos, Ele aumentará imediatamente o nível da graça. Eu vou repetir. Todas as vezes que Deus diminuir o recurso, Ele aumentará o nível da sua graça. Eu vou dizer outra vez. Se Deus está diminuindo os recursos, se prepare. A graça vai aumentar. Você pode até estar com menos dinheiro no bolso, mas vai correr como nunca correu até aqui. Ele correu. Aleluia! Eu imagino a carruagem andando e Filipe do lado. E quando ele encostou, ele ouviu. Eu estou pregando para centenas de missionários. Estou pregando para milhares de crentes nesse momento. E o Espírito de Cristo está dizendo, para que você possa alcançar alguém, ouça esta pessoa primeiro e fale depois. Nós temos muito a aprender com os missionários, os judeus, os missionários da última hora. Nós precisamos ouvi-los. Nós temos muito a aprender com eles. Nós queremos falar. E quantas vezes um missionário, para estabelecer conexão com um grupo de pessoas, ele passa meses só ouvindo. Ouviu e fez uma pergunta que implode hoje nos nossos corações. Entendes o que lê? Essa pergunta é atualíssima. Livros, bíblias, cursos, simpósios. Entendes tu o que lês? Livros devocionais, maratonas. Pessoas lendo a Bíblia pela 5ª vez, 6ª vez, 7ª vez. Entendes o que lês? Spurgeon, ele retrata que há 2 formas de enxergarmos a Bíblia. Como uma borboleta ou como uma abelha. A borboleta, ela visita o jardim. Ela paira. Ela fica ali borboleteando. Mas ela não leva nada do jardim. Spurgeon diz que você pode ver a Bíblia na perspectiva de uma abelha. A abelha mergulha nas flores. Sai com a patinha carregada de pólen e com o estômago cheio de mel. Borboleta no jardim dá uma boa foto. A abelha no jardim sai cheia de nutrição. Para quem só quer uma selfie com a Bíblia aberta, não precisa entender o que está lendo. Mas para quem quer nutrição, tem que mergulhar. Entende tu o que lês? Como? Poderei entender se não há quem me explique. Será que você entende porque Deus tirou Filipe do meio de uma multidão para colocá-lo num lugar deserto? Porque já havia uma necessidade e ele era a resposta. Eu estou falando com você, evangelista. Eu estou falando com você, jovem. Eu estou falando com você, menino, menina. Deus quer te levar a um lugar onde há uma necessidade. Chega de bater cabeça, brigando para falar em lugares amontoados de gente, quando ainda existem pessoas que estão dizendo, eu não tenho quem me explique. Jesus nunca brigou por púlpito. Só briga por púlpito quem não tem mensagem. Quem tem mensagem, em qualquer lugar se tornará seu púlpito. Na festa dos tabernáculos, Jesus pregou no parapeito do templo. Ele veio do centro religioso e não falaram o mais importante para ele. Cuidemos para que isso não se repita em nossos
importante. Como eu vou saber? Se não há quem me explique. Oh, respira, filhão, respira. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ele estava vindo de onde? De Jerusalém. Ele não colocou nenhum religioso no carro com ele. Mas quando Filipe só fez uma pergunta, entende o que lês? Ele disse: vem aqui no meu carro. Quem tem não precisa se preocupar com propaganda. O teu rosto grita anunciando quem você é. Como esse etíope sabe que Filipe sabe, porque quem sabe não precisa dizer que sabe. A unção denuncia. Provavelmente, dois fatores foram decisivos: a roupa de Filipe e o sotaque de Filipe. Gostando ou não de ouvir isso, você vai ter que ouvir. Roupa fala de nacionalidade e sotaque fala de nacionalidade. Como eu me visto e o sotaque que eu tenho denuncia da onde eu sou. Entra aqui. Cuide para não colocar no seu carro gente que o sotaque é diferente e que a roupa revela outra nacionalidade. A roupa é o externo, o sotaque é o extravasar do interno. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Entra. Não disse: sou diácono da igreja primitiva. Não disse: sou evangelista. Acabei de chegar de Samaria e as coisas estão fervendo por lá. Nada. E o lugar da escritura que lia era este. Eu quero me ater à expressão lugar da escritura. O eunuco não estava lendo toda a escritura, ele estava lendo um lugar da escritura. O termo aqui é perioche. Os pais da igreja, para determinar uma porção da palavra. Filipe estava lendo uma porção da palavra. Se entendermos o poder de uma porção da palavra para a transformação do nosso dia, não ousaremos sair do nosso quarto pela manhã sem antes lermos uma porção da palavra. O texto era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante daquele que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. O eunuco olha para Filipe e lhe faz a seguinte pergunta: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Ele é diferente. Eu vou repetir. Ele é diferente. Eu vou repetir. Ele é diferente. Os judeus, a essa altura, já interpretavam os textos bíblicos messiânicos como sendo a nação sofredora ou o profeta sofredor, para fugir da ideia da vinda, da morte e da ressurreição do Messias. Entretanto, o eunuco é cirúrgico. Em nenhum momento ele pensa ser a nação sofredora. Ele pergunta: de quem ele está falando? De si mesmo ou de outro? Ele está dizendo para Filipe: eu quero a exegese desse texto. Não seja raso, mas também não seja fantasioso. Nós temos vivido duas polaridades hoje: mensagens rasas e mensagens fantasiosas.
Deus quer nos levar a um nível que o eunuco propõe a Filipe ao lhe perguntar isso. Nem raso, sem saber o que é, nem fantasioso, inventando a partir do que eu acho. Deus quer que eu seja profunda, nem rasa, nem fantasiosa. A Bíblia tem resposta. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Começou e sabia aonde ir. E indo eles caminhando. Caminhe com pessoas. O anjo do Senhor falou com Filipe. O Espírito de Deus falou com Filipe. Mas para haver salvação, Filipe precisou caminhar com alguém. Que os anjos nos visitem. Que o Espírito de Deus nos abrace, mas que jamais esqueçamos das pessoas. Chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Que bom que nada impedia. Porque se tem o que impede, precisa ser removido primeiro para ser batizado depois. Helena, mas João chamava para o batismo na hora. Mas pregava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Uma mensagem superficial e uma piscina montada para acelerar os números de uma pseudo-conversão não passa de profunda enganação. O que impede que eu seja batizado é lícito, se creis de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Não, por favor, olhe para mim, porque você não pode perder o que eu vou dizer agora. Eu estou aqui, a água está ali, mas se eu não mandar o carro parar, vou passar. Está chegando o tempo de visitação de Deus para você. A água está aqui, o carro está aqui, e tudo que Deus está esperando é que você grite dizendo: pare o carro, porque eu quero descer. Como alguém pode receber um nível de conhecimento divino tão profundo e deixar o carro seguir sem descer as águas do arrependimento? Será que em 2020 Deus não parou o nosso carro? Não parou o carro de alguém dizendo: não perca o tempo da visitação? E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Redobra sua atenção para você não perder isso agora. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não ouviu mais o eunuco. Quem era Filipe? Discipulador. Quem era Filipe? Ponto de contato. Quem era Filipe? Mentor temporário. Quem era Filipe? Evangelista. Quem era Filipe? O homem que tinha experiência profunda com a pessoa de Deus para transmitir valores ao Filipe, ao eunuco. E o que aconteceu? Não ouviu mais o eunuco. Ficou desesperado. É isso?
Ou como eu posso ser crente se ninguém me visita? E não viu mais o eunuco? E como é que eu sigo agora? Cadê o meu mentor? Cadê o meu discipulador? Cadê o meu líder? Cadê a minha cobertura? E jubiloso seguiu ou continuou o seu caminho. Eu vou ler novamente esse versículo para você entender. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, não viu e nem sentiu falta, porque dependendo do nível daquilo que se recebe, nada do que você perder vai alterar a sua alegria. Desespero. Desespero. Sabe o que é desespero? Olha, eu tive um problema gravíssimo. Minha secretária diz, Helena tem problema gravíssimo. Adoeceu, está de cama, não vai chegar na conferência. E como vai ser? Sabe que não pode faltar? Que Deus nos ajude a sempre cumprir os nossos compromissos, mas todos nós estamos sujeitos às enfermidades. Sabe quem não pode faltar? Quando eu aceitei esse desafio, Helena, disseram que iam me ajudar, mas agora todo mundo foi embora. Sabe quem não pode faltar? É que quando eu assumi a congregação, 10 pessoas disseram que iam cooperar lá comigo e agora eu estou sozinho. Pastorzão, sabe quem não pode faltar? Jesus. Um dos pais da igreja afirma que em 180 depois de Cristo, o eunuco se tornou um dedicado missionário cristão entre os etíopes. Ainda que só em 350 depois de Cristo a Etiópia tenha formalizado o cristianismo como religião, mas em 180 ajudando, mas decidido, o fogo que está queimando no meu peito não vai apagar, e eu vou incendiar a Etiópia porque eu estou recebendo. Missionários geram missionários. O Filipe missionário vai gerar um eunuco missionário, uma igreja missionária gera missionários, pastores missionários geram pastores missionários, uma igreja acomodada, relapsa, vai gerar ovelhas acomodadas e relapsas. O Filipe vai embora, mas o fogo de Deus está ardendo no peito de Filipe e do eunuco. E Filipe, quem está comigo aí? E Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciou o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Filipe não desapareceu, gente. Filipe foi arrebatado e apareceu em outro lugar para aceitar uma nova missão, porque depois de uma missão cumprida não é desaparecer. Depois de uma missão cumprida é aparecer de novo para uma nova missão. Termina a história de Filipe aqui. Não. Missionário. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam.
Zabão missionário. Faz a obra em Samaria, missionário. Vai pela estrada deserta de Gaza, missionário. Volta para Cesareia Mediterrânea, missionário. Mas você não vai sumir da história. Deus te dará uma geração de filhas e filhos que profetizam. Eu preciso começar a concluir. O caminho de um legítimo missionário é a mensagem que Jesus me confiou para a Semana Missionária dos Gideões Missionários da Última Hora no ano de 2020. Vai para Gaza a pé. Chega em Gaza, entra em uma carruagem, desce da carruagem, batiza um homem e é arrebatado. Missionário, pastor, servo, serva, crente, muitas vezes a pé. A pé fala de solidão. A pé fala de abandono. A pé fala de poucos ou nenhum recurso. De repente, carruagem. Alívio. Aí quem olha diz: ih, olha lá, o missionário de carruagem. Não sabe que você fez o caminho de casa a pé. Só que a nossa história não termina com o pé no chão em Gaza, nem na carruagem bonita que alguém nos empresta. O terceiro passo é mais poderoso. E Filipe foi arrebatado. Tá andando a pé? Aleluia! Já vai passar. Tá andando de carruagem. Alguém tá dizendo: olha que bonito, olha que missionário exibido. E nem sabe como você já pisou no chão de Gaza sozinho. Mas o caminho de um missionário não é a pé para uma vida inteira, nem numa carruagem para a vida inteira. O meio de transporte que nós aguardamos de maior poder é aquele que separou Elias de Eliseu. Uma carruagem, Helena, não, era só uma figura. A carruagem separa Elias de Eliseu, mas Eliseu é arrebatado num redemoinho. O que há de vir, virá e não tardará. A estrada de Gaza vai ficar para trás com a sua dor. A carruagem do eunuco vai ficar para trás com o seu glamour. E o missionário vai subir, e a igreja vai subir, arrebatados com ele. Como está você esta noite? Eu preciso orar por você. Preciso orar por você. Preciso orar por você. Preciso orar por você, missionário. Por você, jovem pregador. Por você, jovem pregadora. Por você, jovem pastor, que está enfrentando um momento tão desafiador na sua vida. A estrada de Gaza. Que você sentou na beira da estrada, pensando em desistir. Mas eu te convido agora a se levantar. Porque tem um etíope te esperando ali na frente. Tem algo para você fazer que ninguém pode fazer no seu lugar. Levanta, missionário da beira dessa estrada. Levanta, pastor, jovem pregador, mulher, pai, dirigente de igreja que está
cansado, levanta. Porque logo ali na frente tem uma carruagem para você entrar. Levanta, homem de Deus. Levanta, mulher de Deus. Levanta, jovem. Levanta, profeta. Porque logo ali na frente tem um bolsão d'água para você batizar. Levanta, moço. Levanta, moça. Porque daqui a pouco vem o arrebatamento. E você não pode ser achado sentado na estrada, desistido de tudo. Aonde houver alguém que precisa de ajuda, que quer se levantar, escreva agora aí nos comentários da live: sou eu. Eu preciso. Eu quero. Pastor Gilmar Miguel, Pastor Wesley Ricardo, Pastor Silas de Souza, Pastora Maria Inês, toda a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora, da Assembleia de Deus em Camboriú, a minha gratidão. Eu vou orar agora. Foi me confiada esta oportunidade, não só de trazer esta palavra, mas de orar. Pastores, Deus tem confiado aos senhores um púlpito que fala ao mundo, que fala às nações. Deus está levantando pessoas agora nos 4 cantos da terra. Filipes estão sendo levantados agora nas estradas de Gaza. E eunucos serão encontrados. Porque os gideões missionários da última hora não pode, não vai parar. Senhor, em nome de Jesus, eu estou orando agora com os gideões missionários da última hora. Unindo as nossas vozes, clamamos por milhares de pessoas que nos ouvem. Com desafios, com dores, com angústias, com medos. Missionários, pregadores, evangelistas, jovens, meninos e meninas assentados na estrada de Gaza. Que eles sejam agora avivados, fortalecidos para cumprir todas as tarefas da missão até o arrebatamento da igreja. Aonde houver alguém afastado que esteja voltando agora e se entregando, que seja abraçado pelo teu Santo Espírito. Como igreja de Jesus, nós estamos ligando vidas agora ao teu reino. Oramos por todas as famílias missionárias espalhadas em 44 nações da terra, para que eles sejam fortalecidos no Senhor, para cumprir esta poderosa missão. Oramos agora em o nome de Jesus. Amém e amém. Querido pastor Gilmar, querida pastora Maria Inês, Gideões Missionários da Última Hora, que Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vos amo, receba o nosso abraço aqui na cidade de Queimados, no estado do Rio de Janeiro. O abraço do meu esposo, pastor Eliomar Jonel, que está aqui comigo. Nós somos servos de vocês, estamos aqui para servir. Deus abençoe. Pastor Helena, nossa gratidão a Deus pela sua participação. Toda a equipe de Gideões Missionários agradece, pastor Helena, e também que Deus o abençoe e tenha muito sucesso no seu ministério. Deus abençoe a sua família, toda a sua família, e que essa mensagem, eu creio que encontrou guaridas em muitos corações e chamou a atenção de muitas vidas. Nossa gratidão a Deus, nosso muito obrigado. É verdade. Obrigado, pastora Helena Raquel. Deus abençoe a senhora, pastor Leomar. Deus abençoe a família, o ministério. Em nome dos Gideões, em nome de mais de 1000 famílias de missionários, Deus recompense a senhora por essa palavra tremenda, poderosa. Os comentários dos irmãos na live, não é palavra forte, com certeza